Sabe aquele dia em que você acorda com 1000 coisas na cabeça, olha para o relógio e percebe que já começou atrasado e então pensa, pronto, hoje já era. E o mais curioso é que muitas vezes o dia nem começou de verdade, mas dentro da sua mente ele já está perdido. A culpa começa a aparecer, a ansiedade aumenta, você tenta se reorganizar, mas quanto mais pensa, nada faz. E aí surge aquela sensação silenciosa, melhor deixar para amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muita clareza. Um dia não se perde por falta de tempo, ele se perde por falta de direção mental. E é exatamente isso que a gente vai ajustar hoje. Porque aqui no Mente Ativa, a gente não trabalha com a ideia de se punir por não ter sido perfeito. A gente trabalha com a ideia de recuperar o controle com consciência. Hoje eu vou te mostrar 7 princípios básicos fundamentais para salvar o seu dia, mesmo quando você sente que já começou errado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos olhar então para a vida real. Você acorda, pega o celular, já encontra mensagens, demandas, cobranças, lembra de algo que esqueceu ontem, pensa no que precisa fazer hoje e de repente sua mente já está cansada antes mesmo de começar. E aí acontece algo muito comum, mas extremamente prejudicial. Você começa a negociar com a própria consciência. Eu devia ter feito isso ontem. Eu não posso errar de novo. Agora já ficou tarde. Perceba, você não está lidando com tarefas, você está lidando com julgamento interno. E isso se conecta diretamente com algo que eu já trouxe aqui no canal. Porque muitas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas simplesmente não fazem. Se isso acontece com você com frequência, depois desse vídeo eu recomendo que você assista a esse outro conteúdo. Vou deixar nos cards e na descrição aqui abaixo. Porque entender isso é como acender uma luz dentro da própria mente. Quando a mente percebe que perdeu o ritmo ideal, ela tende a entrar em resistência. É como se ela dissesse, se não for para fazer direito, então é melhor não fazer. E aqui está o problema. Isso não é lógica, isso é proteção emocional disfarçada. Porque começar imperfeito incomoda o ego. E é exatamente aí que nasce a procrastinação mais perigosa. Não aquela de quem não quer fazer, mas aquela de quem se sente bloqueada por querer fazer bem demais. Inclusive, eu explico isso de forma prática em outro vídeo aqui no canal, sobre como sair da procrastinação na prática. Se você já sentiu que às vezes trava mesmo sabendo o que precisa fazer, vale muito a pena você assistir a esse outro vídeo depois. Lá eu te mostro como quebrar esse ciclo com ações simples. Mas por enquanto, guarde isso aqui. A mente não precisa de motivação para começar, ela precisa de movimento. Em nossos dias, existe uma ideia muito distorcida sobre produtividade. A ideia de que você precisa ter um dia perfeito para considerar que foi produtivo. Mas a vida real não funciona assim. A vida real tem interrupção, tem cansaço, tem distração, tem oscilação emocional. Tem dias em que você simplesmente não acorda bem e tudo bem. O problema não é isso.
O problema é quando você transforma um momento de desorganização em um colapso do dia inteiro. E isso acontece porque a pessoa perde uma habilidade fundamental, a capacidade de voltar. Voltar a um raciocínio lógico, com pensamentos mais estruturados. E talvez aqui esteja uma das competências mais importantes da maturidade. Não é nunca sair do eixo, é saber retornar ao eixo com rapidez. E isso exige algo que quase ninguém ensina, uma forma prática de reorganizar a mente no meio do dia. E é isso que eu quero lhe apresentar nesses 7 princípios. Mas antes, já deixa o like para o nosso vídeo, isso ajuda bastante o nosso canal. Então vamos ao princípio 1, a aceitação do recomeço. O primeiro passo é muito simples, mas poderoso. Aceite que o dia pode recomeçar agora, não importa o horário. O dia não começa às 8, ele começa no momento em que você decide retomar o controle. Mas muita gente perde energia tentando consertar o passado do dia, em vez de agir no presente. E isso é uma armadilha, porque o tempo que você usa para reclamar é o mesmo tempo que você poderia usar para reconstruir. Não é verdade? Princípio 2. A regra dos 2 minutos. Agora vamos quebrar a inércia. Se algo pode ser feito em 2 minutos, faça agora. Não pense demais. Responda, abra, resolva, inicie. Parece pequeno, mas isso ativa algo muito importante: o início da ação. E esse princípio se conecta diretamente com o vídeo onde eu explico como sair da procrastinação na prática, porque lá eu aprofundo exatamente isso, como usar pequenas ações para vencer grandes bloqueios. Se você quiser aprofundar esse ponto depois, esse vídeo vai complementar muito bem. Princípio 3, limpeza de cache mental. Interessante, não é mesmo? Pois bem, pare um momento e escreva tudo o que está na sua cabeça. Tudo, sim, exatamente tudo que neste momento ocupa sua mente. Se você tentar, provavelmente você vai perceber que quando tenta administrar tudo mentalmente, sua mente fica sobrecarregada. É o que nós chamamos de mente acelerada. E entenda que a mente não foi feita para armazenar tudo, ela foi feita para processar. Quando você escreve, você libera espaço. E quando você libera espaço, você ganha clareza. Princípio 4, redução de estímulo. Agora um ponto crítico. Afaste-se das telas por 5 minutos. Difícil, não é mesmo? Sabe por que você deve fazer pausas consideráveis das telas? Porque o excesso de estímulo cria um conflito interno constante. Você quer fazer o que precisa, mas ao mesmo tempo seu cérebro quer dopamina rápida, distração, novidade. E isso gera um estado mental dividido. E esse é exatamente o conflito que destrói sua produtividade. Inclusive, eu tenho outro vídeo aqui no canal em que eu explico melhor esse mecanismo com mais profundidade. Se você sente que perde o foco com facilidade, depois assista a esse vídeo, o conflito que destrói sua produtividade. Vai fazer muito mais sentido para você. Mas por agora, faça o simples, reduza o ruído. Princípio 5, a única coisa. Escolha uma única tarefa, aquela que realmente importa, aquela que, se você fizer hoje, já muda o peso do seu dia. Ignore o resto por um momento, porque quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo não consegue fazer nada com qualidade. O meu saudoso pai tinha um ditado que dizia:
Dois sentidos não assam o milho. Isso se aplica perfeitamente nessa nossa fala. Então compreenda que o foco não é fazer mais, é fazer o que importa primeiro. Princípio 6. Microvitória de movimento. Agora, mova o corpo, organize algo, levante, respire diferente, caminhe um pouco. O corpo influencia diretamente seu estado mental. E muitas vezes o que parece falta de motivação é apenas falta de atividade física. Movimento gera energia. Agora a gente segue para o princípio 7, o contrato do basta. E por fim, algo que muita gente ignora. Defina um horário para parar. Porque tentar compensar um dia ruim, exagerando no esforço, costuma gerar um dia pior amanhã. Você não salva sua rotina se destruindo. Você salva sua rotina criando limites inteligentes. E como reflexão final, eu quero lhe dizer que o mais importante de tudo isso que você precisa guardar é: você não precisa de dias perfeitos, você precisa de dias conscientes, dias em que, mesmo com falhas, você consegue se reorganizar. Porque disciplina não é sobre controle absoluto. Disciplina é sobre retorno, retornar para si mesmo. E quem aprende a voltar não se perde por muito tempo. E então, qual desses princípios você mais precisa aplicar hoje para retomar o controle do seu dia? Se você estava realmente querendo ouvir algo sobre a disciplina do tempo, como melhor ter o controle de sua rotina, esse conteúdo foi feito especialmente para você. Então, não deixe de voltar ao Mente Ativa. Assista a outros vídeos aqui no canal, porque o objetivo não é te ensinar a fazer mais coisas, é te ajudar a pensar melhor, para agir com mais consciência. E agora eu vou te sugerir um próximo passo, dependendo do seu momento. Se você se sente que trava, que bloqueia para começar, assista ao vídeo sobre como sair da procrastinação na prática. Se você sente que perde o foco facilmente, vá para o vídeo sobre o conflito que destrói sua produtividade. E se você quer recuperar o controle que realmente importa, eu recomendo o vídeo que está aparecendo na tela agora. Pare de adiar o que é importante, recupere seu foco, porque no final tudo se resume a isso: clareza para decidir e consciência para agir. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.